fazer esse vídeo aqui para você, Gonçalo. Você assiste meus vídeos. Se você ali no vlog ou quando eu assistir, eu ia dormir, né? Mas o Igor Salvo veio me trazer boas novas. Eu gosto das críticas do Código P, não tenho interesse de criticar ele. Talvez, se eu tentar lançar o meu canal no YouTube aqui profissionalmente, talvez eu vou criticar cada youtuber, né? No método da refutação ignorante que as crianças adoram, né? E trazer um ponto aqui, que eu vou questionar aqui, e pode ser uma tréplica ao Conde Lupê, ao Lilo Vlog, né? Então, o Lilo Vlog, ele está cansado de ver a ação do Conde Lupê, ele já prevê o próximo passo do Conde Lupê, né? O Conde Lupê, ele disse que tudo é igreja católica, mas o porquê disso ele não quis dizer, né? A partir do momento quando eu gosto demais de alguma coisa, eu vou defender aquilo, né? E a Igreja Católica houve eu não sei qual palavra usar, porque os haters vão querer usar para zoeira, mas houve uma marca profunda dentro do coração do Conde Lupê em relação à Igreja Católica, onde a Igreja Católica é tudo para ele, né? Eu sou descendente de judeu, meu pai é de família protestante, a minha mãe segue alguns princípios judaicos, mas segue uma religião que eu discordo deles. Ou a família do meu pai, parte deles é padres católicos. A Igreja Católica teve uma importância na sociedade brasileira, porém a Bíblia diz que existe como fala, houve a briga entre o Gabriel junto, não sei se é o Gabriel, Miguel, junto com um dos demônios, né? E aí Daniel viu a visão de que do fim do tempo, da volta da noiva, e Revelação fala sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, sobre os reinos. Primeiro reino Babilônia, segundo reino Medo-Pérsia, o primeiro Babilônia, Medo-Pérsia, Síria, Macedônia, Roma, que é os quadris de ferro que o Daniel fala, os pés de ferro modelada é a Inglaterra, a cabeça da serpente decepada que é a Inglaterra, os dois irmãos brigam, que é Estados Unidos e a Alemanha, ou é a Alemanha e a Inglaterra, nasce uma cabeça com 2 chifres, um reino sem nação que é a ONU e o outro é os Estados Unidos. Uma das piores coisas é quem fundou a ONU foi um judeu. Eu também sou descendente de judeu, hein? Não vem falar merda pra mim. Além de quem fundou a ONU, Hitler era judeu. O que mais? Um escritor inglês falou que os Estados Unidos seria essa nação sem reino. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, Loki, beleza? E aí, vamos entrar aqui na questão aqui. Vamos refutar o Lilo Vlog, né? Então, Lilo Vlog, você disse que o Conde Lupé é um radical, né? Radical pela Igreja Católica. Porém, atrás do radicalismo do Conde Lupé, será que o Conde Lupé é um cara ignorante, sem estudo e burro? Ou é uma pessoa que simplesmente apresenta qual é o seu ideal em relação ao problema e diz que as pessoas não devem agir efeito manada e ele quer abrir a mente das pessoas? E na internet, Lilo Vlog, eu pensei que o seu conteúdo seria sonso, né? Mas você, tá provavelmente saindo da depressão, né? Porém, a sua saída da depressão, qual arma que você escolheu? Qual a espada e escudo que você escolheu? Eu escolhi a sabedoria do meu Deus. E você, Lilo Vlog? E aí é o seguinte, essa saída da sua depressão é uma forma de você entrar no canibal suicida mor, não saber quem é o canibal, quem é o canibalista e qual o papel que você está entre o canibal, o canibalista e o canibalismo mor. Qual é a verdade do canibalismo mor? Será que é o Bolsonaro? Será que é você? Será que é o instinto humano? Será que estamos em uma roda da inevitabilidade existencial e nós estamos cometendo os mesmos erros de todos os nossos antepassados
e chegamos nessa situação aqui, acreditando que a nossa vida é uma verdade, porque todos acreditavam que estavam no baluarte da existência, cada um com uma crença. Então, voltando à questão aqui, Lilo Vlog, você captou essa outra ideia? O Conde Lupê, ele realmente é radical e prega o radicalismo, ou ele está dizendo que você é radical e prega o senso comum e não quer questionar as coisas? E, tipo, eu não sei quais são as críticas do Conde Lupê, né? Mas eu estou chateado com o Bolsonaro. Tem um canal aqui, o Paulo Guilherdelli, que ele disse que o maior problema nem é a Previdência, mas sim a dívida interna, que ele não tem coragem de admitir, que é o Lula, que ele idolatra o Lula, né? A reforma da Previdência vai prejudicar os pobres, como uma piadinha de direita. A Previdência agora não vai socializar para as pessoas menos favorecidas, ela vai ser só para quem trabalhou, né? Os políticos ainda vão continuar ganhando o salário que eles ganham, e eles são um grande mal da Previdência. O Carlos Bolsonaro, e a polêmica do Carlos Bolsonaro? O que mais? O Bolsonaro ficou contra a Palestina, mas você é descendente de português igual eu, né? Português e espanhol. E a invasão dos muçulmanos na Europa? E o sangue que a gente tem? Ou o sangue do povo de Cartago, que são os cananeus, que fizeram a raça branca europeia, e esses cananeus foram odiados pelos mormons, né? E foram dito que os cananeus negros deveriam sofrer de serem mortos, né, nos Estados Unidos. E como posso dizer para você? Os árabes em si, eles têm o mesmo sangue de todo brasileiro, diferente dos norte-americanos que não tem sangue árabe, né? O sangue árabe deles está muito mais atrás, a gente está muito mais novo. Sem falar também que o povo hebreu, o povo de Israel, são filhos de Abraão, irmãos como fala, irmãos do filho primogênito, né? Abraão teve o filho dele que diz que é o primogênito que fundou a nação de Israel, mas o verdadeiro filho primogênito de Abraão é o filho de Agar, né? E os muçulmanos são filhos de Abraão, os muçulmanos são os fugitivos do primeiro cativeiro de Israel, os muçulmanos são fugitivos do segundo cativeiro de Israel, é a mistura de todos os povos árabes, né? E uma coisa que eu nunca vejo ninguém falar, que a Bíblia pregava a exterminação desses povos, né? Eles queriam até Ô, Lino Vlog, me responda, por que os judeus se circuncidam, né? E o rei Davi, o rei Salomão pediu ao rei Davi os pênis dos filisteus que não eram circuncidados. O que aquilo ali representava? Sabe me responder, Lino Vlog? Mas voltando aqui à premissa do argumento, deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Boa madrugada, gamer. Você viu o PC do... Mas o judiciário já é uma outra história, né? Mas mesmo assim, é muito caro. Já pensou se ele ganha aposentadoria integral? Os benefícios dele chegam até 180 mil reais. E aí, amigo gamer, tudo bem? Voltando à questão aqui, Ligo Vlog, o teu conteúdo é mais para criança senso comum. O Conde Lupê é uma crítica azeda e até humorística, né, sobre as questões. E basicamente vocês detêm milhares de crianças porque essas crianças acham que vocês são o máximo, né, que vocês são caras que sabem falar, né? Mas na verdade vocês estão presos dentro de ideologias. Você mesmo, infelizmente, é o cachorro de ferro do Nando Moura, como o filho do Gordo era, e ele me relatou, né? Você está preso dentro de uma bolha. Mas eu não quero questionar isso, cara. Voltando à questão aqui, o Conde Lupê, o questionamento dele ali é um questionamento onde dizer que as massas não deveriam seguir a manada e deveriam questionar as coisas. Infelizmente, eu discordo do Conde Lupê, né? A minha discordância aqui, Conde Lupê, é o seguinte: quem tem mais poder, a Igreja Católica ou Deus? Ou a Bíblia? A Bíblia foi escrita pelos padres católicos? Essa é a sua definição.
Esse é o seu conhecimento. E esse conhecimento é a vida, é a verdade, é o conhecimento de causar aquilo que há de acontecer, que é o que o meu Deus diz que nós devemos nos causar. Essa é a única crítica que eu tenho contra o Conde P. Eu ouvi o Conde P criticando o Lilo Vlog, não achei errada a crítica dele. Gostei muito da crítica do Lilo Vlog, uma crítica muito consciente em relação à situação e como vencer a situação, né? Mas admitir que você tem que lutar com as armas que tem, né? É infelizmente a ideologia do Olavo de Carvalho, né? Existe um comunista, ele vai perverter a família, você tem uma arma e você pode acabar com tudo isso, né? O Olavo de Carvalho ele se comporta exatamente igual o Shark daquele filme lá daqueles super-heróis que são uma sátira do Superman e dos outros heróis. É o Watchmen. Infelizmente, toda a erudição intelectual do Olavo de Carvalho chega nessa questão. Watchmen, a teoria da conspiração. Mas o Olavo de Carvalho ele não é conspiracionista. A esquerda é conspiracionista. A partir do momento que fala que existe dívida cultural, que os portugueses, meio muçulmanos, meio negros, eles não se misturaram com os negros brasileiros, e os negros brasileiros sofrem a ditadura dos alemães de olhos azuis portugueses. É muito difícil você ver um português de olho azul. Que mais? E todas as outras merdas, o feminismo. Então, eu sou inferiorizada pelo homem, então o homem tem que calar a boca e dar voz para mim. Ou seja, a mulher não consegue debater com o homem, ela está auto-admitindo o complexo dela. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero. Qual que é o ponto X da ideologia de gênero? Eu não quero usar os argumentos do pessoal da direita. Então, as pessoas esquerdas vivem falando que são perseguidas. Então, elas culpam a pele delas, porque essa vergonha da pele delas, ou culpam o sexo ou aquilo que eles dizem que são. Mas será que o problema é a ideologia de gênero? É a falta de educação da pessoa que faltou com respeito a ela? E ela precisa entender a falta de educação e responder à falta de educação da pessoa e dizer assim: esse é seu caminho. É muito mais fácil? Ou seja, esse pessoal politicamente correto fica chorando. E só para não dizer que o Olavo de Carvalho é errado, a única coisa que ele diz no canal dele é o seguinte: existem milhares de pessoas que cresceram na frente da televisão e agora tem pessoas crescendo na frente da internet, elas não têm mentalidade nenhuma. E essas pessoas são mal resolvidas internamente. E aí elas crescem acreditando que precisa de um Estado totalitário que traga solução aos indivíduos desse Estado auto-totalitário. Isso é teoria da conspiração? Ou a esquerda da teoria da conspiração, como Clarence, Samuel Morelli, Henri Bugalho e centenas de outros canais, ficam na paranoia, criando teoria da conspiração contra a teoria da conspiração, e até os jornalistas são os responsáveis dessa pilha da teoria da conspiração. É que o Bolsonaro colou o chiclete no cabelo de uma criança negra e por isso que ele começou a xingar a Maria do Rosário. Eles chegam a esse nível. Criar rede de informações que são totalmente triviais, aonde que eles precisam dizer que o pessoal da direita é mau e qualquer atitude de mal é de extrema direita. E como posso dizer para você? E que as armas são a representação da violência da extrema direita e quem tem uma arma aceita toda a violência da extrema direita. Ou seja, são uma teoria da conspiração desconexa, que o Olavo de Carvalho toda hora fala que a esquerda é desconexa, e que ela não tem nenhuma utilidade racional. Mas aí eu te pergunto, existe o debate, questionamento, ou só a imposição do Deus chamado Nuno Moura na internet, que infelizmente esse Deus está morto dentro da internet, porque ele não tem nem mais vontade de fazer vídeo, ele faz vídeo só para monetizar. Você poderia me responder tudo isso, Lilo? Melhor não, sou o biruta da internet. Né? A Terra é plana. A Terra é plana, Lilo. Está escrito na Bíblia que Salomão tinha uma pamunha que a Terra era redonda. Então